E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, né, saúde para todo mundo. Acho que é a coisa mais importante que a gente está precisando nesse momento. A gente vai iniciar o conteúdo que a gente deveria estar trabalhando aí com as apostilas de vocês. Enfim, mas eu vou voltar um pouco esse conteúdo, até porque já está com um certo tempo que a gente está sem aula. Eu acho que é preciso a gente fazer os links, né, entre os conteúdos para ficar mais fácil aí a compreensão. Então a gente vai começar a ver Brasil colonial. Lembrando que o nosso tempo é muito curto, né? A gente tem de 15 a 20 minutos para trabalhar o conteúdo, então uma série de problematizações a gente não vai estar levantando aqui, né? Que nós faríamos em sala de aula normalmente, mas a gente vai tentar tornar essa aula mais compreensível e mais produtiva possível, tá bom? Mas isso vai demandar de vocês também que busquem outros materiais tal, e outros conteúdos até para complementar, né, a ausência de uma aula presencial que, querendo ou não, faz falta para todo mundo, tá bom? Então aproveitem, cuidem. A gente vai transitar pelo começo do Brasil colônia, né, pela formação do período colonial brasileiro, e a gente vai discutir nessa primeira aula sobre os grupos que compunham esse Brasil colonial, mais precisamente a etnia indígena. Porque se nós raciocinássemos dentro de uma lógica de propriedade privada, né, o que não é o caso das tribos indígenas, eles seriam os donos da terra, né? Afinal de contas, eles já estavam aqui e eles deveriam ser os proprietários, né? Os índios que a gente acaba vendo de maneira muito genérica, que fala índios de maneira muito genérica, mas nós pouco conhecemos de fato sobre essa etnia. E quando conhecemos, por vezes ainda esse conhecimento vem de visões estereotipadas ou preconceituosas, né? Quando a gente é criança, por exemplo, é muito comum, né, o dia do índio ser retratado na escola e o índio ser meio que infantilizado, né, na sua, na sua demonstração, digamos assim. Não é do tempo de vocês, mas quando eu era criança haviam músicas, né, relacionadas ao índio, um tanto ofensivas, né, índio que é apito, mas também sabe gritar, alguma coisa do tipo. As músicas da Xuxa, da Mara, né, tal, que acabavam não transitando muito próximo da realidade, né? Mas enfim, vale a pena conhecer um pouco dessa etnia da qual nós fazemos parte, viu? Todos nós temos sangue indígena correndo nas nossas veias, não tenho dúvida disso, tá bom? A começar, o nome índio é um equívoco. O nome índio se introduziu dentro de uma lógica mercantilista europeia, né? Se vocês lembrarem de outras aulas que nós tivemos, o primeiro contato dos europeus com o continente americano se deu dentro de uma lógica mercantilista, no qual as nações europeias estavam se formando, né, estavam nascendo os estados nacionais e a burguesia conquistando cada vez mais espaço. E era preciso ampliar, né, as áreas de comércio, as áreas de negociação. Então as navegações começaram a acontecer. Ó. De início a rota era essa, né, como a gente já falou em sala de aula, por debaixo aqui do continente africano, e depois surgiram, né, as ideias de que talvez existissem terras aqui para o oeste. E o cara que, né, primeiramente fez essa rota, primeiramente assim na história moderna, digamos assim, foi Colombo, que saiu da Espanha em 1492, ele aportou aqui no que hoje a gente chama de América Central. E ele julgou ter chegado nas Índias, daí vem a nomenclatura índios que nós utilizamos até hoje. 8 anos depois saiu um nobre português, e chegou aqui no que a gente conhece hoje como litoral nordestino, né, que é território brasileiro, que foi Cabral. Chegou aqui em 1500 e houve aí o primeiro encontro de civilizações. Descoberta nunca, né? Essa era uma nomenclatura antiga que insistentemente pessoas continuam utilizando, mas não houve nenhuma descoberta, não há descoberta em terras ocupadas. Então, esse contato introduziu o continente americano, não começou a história da América nem do Brasil, mas começou a história do Brasil e da América introduzido dentro de uma lógica europeia. E Colombo encontrou rapidamente ouro, né, nas futuras colônias espanholas, mas Cabral não teve a mesma sorte, por isso que a colonização no Brasil demorou um pouco mais a se iniciar, né, de maneira mais intensa, de maneira mais presencial, digamos assim, tá bom? Mas o nome genérico índio esconde um pouco da imensa quantidade de grupos, né, de famílias
indígenas que existem no Brasil. A gente geralmente lembra do nome Tupi-Guarani, e a razão para isso é que esses índios eles eram os que ocupavam o litoral aqui do Brasil. Os tupis ocupavam aqui, principalmente a região nordeste, entrando ali na região sudeste, e os guaranis pegando também ali do final da região sudeste, indo até Uruguai, descendo até um pouco mais inclusive. Então eram os índios que ocupavam o litoral, né, do que hoje nós conhecemos como Brasil, e foram eles que tiveram mais contato com os portugueses nesse início. Basicamente o que se pegava de proveitoso economicamente no Brasil era o pau-brasil, isso na visão dos portugueses, e esse pau-brasil ele era conquistado através do escambo, né, que era uma troca até razoavelmente igualitária entre portugueses e indígenas, no qual os indígenas recebiam quinquilharias que para os europeus não tinha valor, né, que era enxada, pá, faca, objetos de metal. Os índios não dominavam a metalurgia ainda nesse período, e em troca os índios pegavam o pau-brasil, que era uma árvore que não tinha nenhum valor para eles, e entregavam para os portugueses, que para eles sim tinha valor, visto que dentro do pau-brasil existe um líquido marrom avermelhado que é utilizado para tingir roupas, né? Era naquele período. Inclusive a cor vermelha virou moda na Europa em função da imensa quantidade de pau-brasil, né, tirado aqui do litoral brasileiro. Certo? Então, de uma certa maneira, não foi uma introdução tão violenta. Nesse período, a colonização ainda não havia começado. A colonização se tornou mais intensa de fato quando os portugueses começaram a ocupar a terra buscando algo mais lucrativo do que o pau-brasil, e aí veio a divisão do Brasil em capitanias, em 15 capitanias hereditárias, no qual os donatários concediam sesmarias, que eram pedaços de terra para pessoas de sua confiança, e aí para você introduzir uma lógica lucrativa, você precisava se livrar dos indígenas que estavam por ali. Então aí os conflitos começaram a acontecer e muitos indígenas foram massacrados ou pelas armas dos europeus, ou, o que era mais eficiente até do que as armas, as doenças trazidas por eles. Então, enfim, hoje, trazendo, né, essa discussão para hoje, a gente tem um problema muito grave no Brasil, que é a questão de disputas por terras. Você tem as terras indígenas, mas há um conflito muito grande entre a quem essas terras pertencem, digamos assim. E aí tem duas coisas que a gente deve discutir aqui. Primeiro, o que define alguém ser índio? O que define isso? No passado, essa definição era feita simplesmente de forma externa, né? Alguém olhava e avaliava pelas fisionomias e deduzia se o cara era índio ou se ele não era. Então era simples assim, pela fisionomia você determinava. Acontece que desde que o genoma humano foi decodificado, né, enfim, é possível hoje, né, com as técnicas modernas da ciência, você, através de uma análise sanguínea, definir, né, qual é a predominância da sua etnia. Então, descobriu-se que a fisionomia não quer dizer muita coisa em relação ao sangue. Você pode ter, por exemplo, pessoas de pele escura, que quando você faz um exame, você descobre que a predominância da sua etnia é caucasiana. O cara é branco, mesmo que tenha a pele escura. Ou então você encontra pessoas brancas, extremamente brancas, que quando você examina, né, pelo sangue, você descobre que, na verdade, boa parte ali do DNA dela é indígena. Então, como é que você define isso? Talvez o mais justo é o que está sendo aplicado hoje, né, que é a autodeterminação. Você se julga aquilo que você é. Se você se sente um índio, você se autodetermina indígena. Se você se sente branco, você se autodetermina branco. Então não é a cor da pele e nem os hábitos que determinam se o cara é indígena ou não. Existem pessoas hoje que afirmam que o índio não é mais índio porque ele não anda sem roupa, não usa um cocá, não venera, né, as suas divindades nativistas, digamos assim. O índio anda de roupa, anda de moto, assiste Sky e TV por assinatura, então o cara não é mais índio. Né? Isso é um equívoco que a gente presencia até hoje. Né? É uma tentativa de deslegitimar a presença de índios no país. E a outra discussão que eu quero levantar é na concepção do significado da terra.
Que, por exemplo, eu costumo ouvir muito coisas do tipo: os índios querem terra para quê se eles não fazem nada? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque na nossa visão capitalista, contemporânea, ocidental, a gente tende a enxergar a terra como mercadoria, como um bem produtivo. Ou seja, eu tenho terra, então eu tenho que fazer aquilo gerar dinheiro. Então eu vou plantar soja, eu vou criar gado, eu vou lotear, eu vou fazer qualquer coisa que me dê dinheiro. Eu vou devastar o que tem ali e aquilo vai se tornar produtivo. Essa é a visão de terra que nós temos. Enquanto que a visão de terra dos indígenas é dela ser um ente sagrado. A terra é um ente sagrado e que, portanto, deve ser preservado. O homem pode interagir com a terra, mas de uma forma sustentável. Você extrai dela aquilo que você precisa para a sua subsistência e não para a arrecadação de lucros cada vez mais intensos. Então você não pode dizimar aquilo que é sagrado. Então a terra tem que ser protegida e mantida. Essa é a lógica indígena, terra como ente sagrado. Se nós temos ainda áreas protegidas no Brasil, a gente deve muito isso aos indígenas, né? Que aquelas terras demarcadas eles não permitem, eles protegem com a vida e não permitem que aquilo seja devastado, principalmente pelo agronegócio, né? Que se expande de uma maneira cada vez mais intensa. Pegando aqui a frase do Keynes, né? Que é um estudioso, um capitalista, que isso saiu de um capitalista, e diz que o empresário é um animal feroz, e que muitas vezes precisa ser contido, precisa ser freado, certo? Então, cabe aí a cada um fazer uma reflexão, né, de qual é a visão de terra mais adequada para a sustentabilidade da existência humana, se é a visão mercantil e predatória do mundo ocidental capitalista ou se é a visão da terra como um ente sagrado e que, portanto, deve ser protegida, né? Que é a visão que os indígenas têm em relação à terra. Então fica essa reflexão aí para a gente fazer de fato, tá bom? Sobre a cultura indígena, os índios eles costumam venerar, né, divindades relacionadas a aspectos da natureza. Isso há uma aproximação, por exemplo, com a religiosidade africana, né? Eles creem em divindades ligadas à água, divindades ligadas à floresta. Tem até um equívoco que persiste até os dias, né, de hoje, que ele considera a Tupã a principal divindade indígena. Isso é um erro, e foi um erro que nasceu ali no trabalho dos jesuítas, né? A Igreja Católica mandou padres para cá, para catequizar os índios, e esses padres, a divindade que eles mais ouviam ser citada pelos índios era Tupã, que era o deus do trovão. Então eles passaram a associar Tupã a Deus, né, dentro da escatologia católica. Só que Tupã, na verdade, ele é meio que um demônio, né? Ele não é um deus, ele é uma divindade temida, inclusive pelos indígenas, não é muito querido não, Tupã. É um erro que persiste até os nossos dias, certo? Então eles têm rituais sagrados, né? Como, por exemplo, danças, como, por exemplo, coisas, adereços que eles utilizam, né? Em datas simbólicas, em períodos de colheita e coisas do tipo. Falando em colheita, a divisão de trabalhos era uma divisão muito centrada de forma... era uma divisão basicamente por sexo e por idade. Os homens plantavam, os homens caçavam, os homens protegiam, os homens guerreavam, os homens limpavam a terra no sentido de tirar a vegetação, as mulheres colhiam, as mulheres coletavam frutos, as mulheres cuidavam das crianças, certo? As mulheres cuidavam das tribos, então era uma divisão feita dentro de uma lógica relacionada ao sexo e à idade também. As crianças eram cuidadas pelas mulheres da tribo e seguiam basicamente os ensinamentos dos mais velhos que muitas vezes eram as lideranças, né, das tribos, né? Haviam o que a gente genericamente chama de caciques, mas não necessariamente os caciques, né, eram chefes, digamos assim, de todas as tribos. Caciques poderiam ser homens mais fortes da tribo, guerreiros mais valorosos, ou então homens mais velhos considerados sábios. Haviam também os pajés, né, os xamãs também, que eram líderes espirituais e também atuavam como curandeiros, né, produzindo medicações que inclusive eram muito superiores às medicações que os europeus possuíam aí no século XVI.
Então, havia uma distribuição. Agora, o conceito de liderança que existia entre os indígenas não era uma liderança ditatorial, não era uma liderança instituída de maneira legal, como nós entendemos hoje. O cara era líder por ser respeitado pela tribo. Então, por sua sabedoria, por sua liderança militar, ele era alguém que era respeitado pela tribo. E mais, ele não tinha o direito de impor a sua vontade perante os outros indígenas. Ele tentava convencer através da argumentação, mas ele não tinha a autoridade de mandar, né? Aquele poder de mando não era algo que fazia parte da cultura indígena. E outro aspecto da cultura indígena, também muito conhecido, que inclusive assombrava muito aos colonizadores, sejam portugueses ou padres jesuítas, era o ritual da antropofagia, né, que era o canibalismo, o hábito de se comer carne humana. As tribos elas eram guerreiras, então as guerras aconteciam de maneira muito constante. E quando uma tribo vencia outra, né, geralmente eles se apropriavam dos recursos daquela terra e também pegavam, né, os homens considerados mais corajosos da tribo rival, que num determinado momento seria devorado num ritual de canibalismo. Ele era morto, partes do seu corpo eram assadas e outras cozidas, e aquilo era distribuído entre homens, mulheres e crianças da tribo. Dessa forma, eles acreditavam que estariam absorvendo as virtudes, né, daquele guerreiro valoroso da tribo rival. Então, os jesuítas trataram de tentar, né, apagar essa prática, assim como uma série de outras práticas indígenas que eles consideravam erradas, né? Olha aí o etnocentrismo, né, atuando aí de maneira muito intensa. Enfim, os índios foram sendo gradativamente aculturados, né? Foram perdendo a sua cultura diante desse controle, né, exercido aí pela cultura ocidental europeia, certo? E quanto às políticas públicas, tem uma série de coisas também, de aspectos culturais, que infelizmente não vai dar tempo a gente discutir aqui, mas falando, né, das ações tomadas, né, pelo Estado português, que era dono dessas terras, e depois pelo Estado brasileiro em relação aos indígenas, que havia de mais importante, né? Durante os 4 primeiros séculos, né, do começo da colonização brasileira até o período republicano, basicamente não houve preocupação com os indígenas, a não ser em se livrar deles. Havia as chamadas guerras justas, né? Ou seja, você não podia matar os índios, a não ser que eles te atacassem. Então você fazia o quê? Você entrava numa área indígena, numa terra indígena, e assim que um índio te atacasse, agora tu tinha permissão de matá-los, né? Então era uma coisa tosca, que faz parte aí da nossa história. No período imperial, os índios eles eram ignorados, né? Quando você citava a população brasileira, os índios não eram citados, é como se eles não existissem no Brasil. Eles estavam aqui, mas eles como se não existissem. Basicamente, os índios estavam sob a tutela da Igreja Católica, que criou uma ordem chamada Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola na Espanha, e que mandou padres virem para cá para, né, cristianizar ou catolicizar aqueles indígenas, né? Isso tudo por conta da Igreja Católica estar perdendo muitos fiéis na Europa por conta da Reforma Protestante, iniciada por Lutero no começo do século XVI. Então a Igreja Católica, naquela crise, perdendo seu rebanho no continente europeu, resolveu expandir aí, né, as suas possibilidades, catequizando indígenas aqui nessas terras recém-descobertas. Então a Igreja Católica tutelou as ações com os índios praticamente da chegada, né, dos primeiros jesuítas, que se deu no começo do século XVI, até o século XIX, até o final do século XIX mesmo. E por que não dizer até hoje? Né? Afinal de contas, existe uma quantidade imensa de igrejas hoje, né, indo atrás de tribos indígenas, que não necessariamente é a Igreja Católica, você tem muitas igrejas evangélicas fazendo isso. Não sei até que ponto isso é interessante para os indígenas, né? Mas, enfim. Então, a primeira lei, o primeiro departamento criado para a proteção do índio foi o Serviço de Proteção aos Índios, né, o SPI, que não foi criado com esse nome, mas ficou mais conhecido, né, por esse nome de SPI. Foi criado em 1910, a gente já está no começo do século XX aqui, e quando foi criado esse serviço, e a ideia era impedir, né, que os índios fossem mortos, né, um serviço de tutela
realmente. E o SPI existiu até 1967, quando foi criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, como nós conhecemos hoje. E a FUNAI, 1967, a gente está falando de ditadura militar, que estava apenas com 3 anos que a ditadura havia sido imposta. E movimento militar, não pessoal, ditadura militar. E o objetivo da FUNAI nesse período era de introduzir os índios dentro de uma lógica de civilização ocidental. Ou seja, os índios eram considerados incapazes, inferiores, e a ideia da FUNAI era pegar aqueles índios inferiores e fazer com que aos poucos eles fossem deixando de ser índios e serem introduzidos dentro da sociedade brasileira. Essa era a lógica daquele período, uma coisa absurda, mas era assim que funcionava. Isso só mudou de fato em 1988 com a Constituição, né, que por acaso é a Constituição vigente até hoje, que permitiu ao índio não só ter direito a reservas para sua moradia, mas também a ter respeito pela sua cultura. Ou seja, eles não deveriam ser mais introduzidos dentro de uma lógica de civilização ocidental. Eles agora poderiam ser respeitados na sua cultura, teriam sua língua protegida, seus costumes protegidos. Tudo isso, claro, no campo da teoria, porque na prática a gente sabe que o mundo não é tão colorido assim, né? Principalmente hoje, 2020, né, do ano passado para cá, principalmente, em que mais uma vez a discussão sobre as terras indígenas e a cultura indígena está sendo colocada, né, em questionamento, e aí os conflitos entre indígenas e pessoas ligadas ao agronegócio estão se tornando mais intensas. Então, infelizmente, ou infelizmente mesmo, né, a história não é uma linha reta e as coisas não evoluem, né, para o bem, como a gente pode imaginar. Quem viu a Constituição de 1988 e era um defensor das causas indígenas, pode ter pensado, bom, daqui a 20, 30 anos, certamente os índios vão estar numa situação bem melhor. E aqui nós estamos testemunhando uma situação bem diferente, né? Os índios cada vez mais tendo que enterrar seus filhos aí, né, que caem nas mãos do agronegócio de forma extremamente unilateral e violenta, né? Mas enfim, o que os índios realmente merecem, o que é fundamental é respeito, fundamental que nós tenhamos orgulho da nossa etnia, da nossa origem indígena. Como eu falei, todos nós aqui temos sangue indígena correndo, cara, nas veias. Você pode ter o olhinho azul que você tiver, certo? Mas você tem sangue indígena correndo. Foram povos com uma visão muito bonita de mundo, foram povos que lutaram para defender sua terra, que foram derrotados principalmente pelas doenças trazidas pelos brancos, mas se você tem poucos índios, né, vivendo na sua condição original, é porque eles lutaram até a morte mesmo para defender sua cultura, para defender sua terra e para defender seus costumes. Por essa razão vale muito a pena ter todo o respeito no mundo pela etnia indígena e a gente tem que se orgulhar das nossas origens, viu? Muito cuidado com aquilo que você se orgulha. Vamos nos orgulhar das coisas certas e das coisas boas que nós temos no nosso país, tá bom? Então é isso, pessoal. Nas próximas aulas a gente vai estudar aí as outras etnias, vamos falar sobre a vinda dos africanos, né, para cá, aquela vinda forçada, evidentemente, para trabalhar ali na produção do açúcar, os engenhos de açúcar, que nessa época os índios, né, estavam sendo substituídos pelos africanos, né, em função das pressões da Igreja Católica. E a gente vai conhecer um pouco melhor, né, de maneira resumida como essa, das etnias africanas que vieram para cá e das condições de vida que esses africanos tiveram, né, durante aí mais de 300, quase 400 anos aí de escravidão aqui no Brasil, tá bom? Então valeu, galera, abraço para vocês, viu? Até a próxima aula, tchau.